Olá pessoal, um bom dia a todos, bom dia família que também nos acompanha. Chegamos à semana 2 do nosso PET, né? O terceiro PET desse ano. Essa semana a gente vai ver aí sobre constituição dos materiais, é o tema, e o eixo temático continua com modelos. Então, as habilidades que serão abordadas durante essa semana vai ser compreender o modelo de ligação covalente, né? Caracterizar substâncias iônicas por meio de modelos, compreender o modelo de ligação iônica, caracterizar substâncias moleculares por meio de modelos, compreender a polaridade das moléculas. Então, aí o conteúdo aí, ligações químicas interatômicas. Então, o PET seus, pessoal, vem uma explicação, né? Só que eu acho que a linguagem está um pouquinho, né, mais complicada, mas é interessante que vocês façam a leitura desse PET, né, dessa parte sobre ligações químicas, né? Inicia aqui sobre algumas indagações, né? Então, é impressionante a diversidade das formas da matéria, seja elas produtos da natureza ou da criação humana. Frutas, os animais, as plantas, as montanhas, né, os prédios, carros e muitos outros. Mas de onde vêm tantas substâncias e materiais diferentes? A resposta a essa pergunta está na união dos átomos, né, dos elementos químicos denominadas ligações químicas. Mas o que mantém os átomos unidos? Vamos imaginar o átomo 1 e o átomo 2 se aproximando, enquanto estão muito afastados, praticamente não exercem influência um sobre o outro. Então pode-se considerar que não se unem, se repelem. Então assim, então o PET vai vir uma leitura, né? Vocês vão fazer essa leitura, mas eu vou dar uma explicação sobre as ligações químicas. Elas são 3 tipos de ligações químicas. E a gente vai ver, vocês podem depois efetuar essa leitura dessa parte que vem no PET seus, mas eu vou tentar simplificar essa explicação para vocês, para ficar mais prático, beleza? Então, as ligações existentes hoje, né, são 3 ligações, né? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, esses são os 3 tipos de ligação que existe, né? A ligação iônica, né, ela é formada por metal com ametal. Então, os metais aí são os cátions e os ametais são os ânions. O que quer dizer isso, né? Os cátions têm a tendência de doar, né? Esse metal ele tem a tendência de doar e se transforma em cátions. Já os ametais, que são, observa no esboço da tabela ao lado esquerdo, são essa parte do lado direito da tabela, desse cantinho do lado direito, eles têm a tendência de formar ânions. O que é isso? Eles têm a tendência de receber, né? Quando eles recebem elétron, fica negativamente, né? Fica com saldo negativo de elétrons e se transforma em ânion. Então, essa ligação iônica é uma atração que vai ocorrer aí entre íons, né? De quem pode doar e de quem pode receber. Então, ocorre aí uma transferência de elétrons. Então, na ligação iônica, ocorre essa transferência de elétron. Já na ligação covalente, ela já vai ser formada por um ametal com outro ametal, né? Então, não existe essa transferência, sim um compartilhamento de elétrons. Então, tem essa diferença aí entre essas duas, né? Então, na iônica ocorre a transferência de elétron. Então, esse elétron vai sair de um átomo e ir para outro átomo. Já na ligação covalente, não. Essa ligação vai pertencer aos dois, então os dois envolvidos, ou 2 ou até 3 elementos químicos envolvidos na ligação. Então vai ocorrer esse compartilhamento de elétron entre eles. E a ligação metálica aí vai ocorrer entre metais. Então geralmente ocorre entre 2 metais, né? Que geralmente vai ser aí, é considerado aí um mar de elétrons, né? Então vai ter esse movimento de elétrons. Então nessa ligação metálica também a gente nota lá a questão da formação, né, das ligas metálicas. Então, são as ligas bastante interessantes para o nosso dia a dia,
né? A gente vê lá o ouro, o cobre, a prata, geralmente eles se unem aí para formar um elemento mais forte, né? Então geralmente o ouro, você não utiliza o ouro puro, então geralmente engloba a esse ouro outro metal para que o ouro fique mais resistente. Assim ocorre com os outros aí, beleza? Então eu vou dar um exemplo lá, vamos dar um exemplo aqui. Então essa ligação, as ligações químicas, gente, que existem, elas vão ocorrer devido a essa teoria do octeto, que é uma teoria aí que para estabilizar, os elementos têm que ter 8 elétrons aí na última camada eletrônica. Então, quando não tem essa configuração, então eles falam a configuração de um gás nobre, que é os elementos que situam ali na última coluna da tabela periódica. Então, assim, para transformar em um gás nobre, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, observa aqui o hélio, né? E com exceção do hélio, o restante, o neônio vai ter 8, né? O argônio também tem 8, né? O criptônio, então e assim por diante, todos eles vão ter aí 8 elétrons na camada de valência. Então, geralmente essa ligação, essa transferência de elétrons, esse compartilhamento vai ocorrer para que esses elementos obtenham essa estabilidade aí de 8 elétrons na camada de valência. Então, a justificativa, né, para essa regra, né, é que as moléculas ou os íons aí tendem a ser mais estáveis. Então, quando a camada de elétrons, a externa, a última camada, né, deles estejam aí com 8 elétrons na última camada, beleza? Então, retornando aqui, pessoal, para vocês entenderem sobre ligação iônica e covalente, deixa eu ver se eu encontro um espaço mais. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos utilizar. Vamos imaginar aqui, ó, a ligação iônica. A ligação iônica. Então vamos imaginar aqui dois elementos. Vamos imaginar aqui o cloro mais o sódio, né? Na realidade aí é NaCl a formação, né? Então o que acontece? Esse sódio na realidade, o número atômico dele é 8, é 11, né? Então na realidade, como é que vai ficar a distribuição eletrônica do sódio? Então na primeira camada, o Na, na primeira camada, ele vai ter lá 2 elétrons, 2. Na segunda camada, ele vai ter 8 elétrons. Então ele tem 8, ó. Na segunda camada, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 na segunda camada. Na terceira camada, ele vai ter apenas 1 elétrons. Então, na realidade, esse sódio, a tendência desse elétron é ser doado, né? Então, a tendência dele é ser transferido para outro elemento. Então, o cloro, a configuração eletrônica do cloro é o seguinte: na primeira camada, o cloro tem 2, né? Então, na primeira camada ele tem 2. Na segunda camada, ele vai ter 8. E na terceira camada, pessoal, ele tem apenas 7, né? Então, como ele tem apenas 7, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Então nessa segunda ele vai ter 8, não vou colocar, mas já está estabilizado com 8. Então, como ele tem 7, a tendência desse elétron do sódio é migrar para o cloro, né? Então por isso que fica dessa maneira aí a questão da ligação iônica, viu? Então é dessa forma aí que vai funcionar essa ligação iônica. Já a ligação covalente, então, a ligação covalente, vou só reduzir esse pincel um pouquinho. Na ligação covalente, o que acontece? Ó, ligação covalente, vai acontecer um compartilhamento de elétrons, né? Então, esse elétron vai ser compartilhado. Então, deixa eu lembrar aqui
dois elementos. Então, a água, por exemplo, a água é um tipo de ligação covalente, né? O gás hidrogênio é um tipo de ligação covalente. Mas vamos citar um exemplo aqui, ó. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron. O cloro, que eu acabei de falar com vocês, ele vai ter 7 na última camada. Então presta atenção. O cloro, ele vai ter 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na realidade, para o cloro estabilizar, é necessário fazer uma ligação aqui, ó. Então, esse elétron do hidrogênio tem que fazer uma ligação com esse elétron, com um elétron do cloro. Então, o hidrogênio vai estabilizar com 2 e o cloro na última camada vai estabilizar com 8, porque esse par eletrônico aqui, ó, vai pertencer aos dois, né? Tanto ao hidrogênio como o cloro, viu? Então, essa representação aqui é chamada representação de Lewis, viu? Então, essa que eu fiz da ligação iônica e essa que eu estou fazendo aqui da ligação covalente é a forma que você vai utilizar lá para representar lá no PET nas atividades, beleza? Então, vocês vão efetuar depois, tem mais conceito aqui sobre as ligações, lembrando que a ligação covalente, ela pode ser polar e apolar, viu? Então, aqui tem até citando aqui, ó. Então, ela pode ser polar e apolar. Então, um exemplo desse caso da ligação aqui, vamos imaginar aqui a água H2O é uma ligação aqui. Como existe a diferença de eletronegatividade no caso da água, então observa que o hidrogênio tem um tipo de a eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio são diferentes. Então, nesse caso aqui, como há diferença, essa ligação vai ser polar. Então, ligação vai ser polar. Outro exemplo aqui do caso apolar é no caso o oxigênio, o O2. Então, nesse caso aqui, o oxigênio é uma ligação covalente apolar porque não existe diferença de eletronegatividade, beleza? Então, fica mais esse conceito aqui para vocês entenderem. Então, vocês vão depois fazer essa leitura do pé restante aqui, viu? Então, mas as informações das 3 ligações são essas aí. E nós vamos aí, lembrando que para acontecer a ligação tem que ter atração, viu, gente? Então, tem que ter atração entre os dois elementos, viu? Então, tem essa observação aqui, os átomos se unem quando as atrações elétricas entre eles predominam sobre as repulsões. Então, precisa ter a atração, tem que ser maior que a repulsão. Então, o nome dado à união desses átomos aí é dado ligação química, já foi falado, né? Se os gases nobres têm eletrosfera mais estável, então os demais átomos se unem, no caso aí, procuram adquirir, no caso, essa estabilidade, beleza? Então, essa ligação iônica, tanto a ligação iônica quanto a covalente, segue essa regra aí da teoria do octeto, que é a estabilidade de 8 elétrons na camada de valência, beleza? Então, qualquer que seja o tipo de ligação química, ela nada mais é do que a atração elétrica entre os átomos, sejam eles eletricamente neutros ou íons, beleza? Então, vamos para a atividade dessa semana. Então, na questão número 1, muito tranquila, tem aqui 2 hipóteses, né? Então, em qual delas vai ocorrer a ligação química? Acabei de efetuar a ligação lá em cima, então, por quando é que vai ocorrer a ligação química? É quando a atração é maior que a repulsão ou quando a repulsão é maior que a atração? Então, acabei de ler lá, vocês vão colocar aqui se é na 1 ou se é na 2, beleza? Essa número 2, vocês vão utilizar, né? Tá pedindo para você fazer um exemplo, já no vídeo até tem um exemplo lá, da ligação iônica e da ligação covalente, é o que vocês vão fazer aqui, ó. Então, pede aí a possibilidade de ser iônica ou molecular. Essa molecular e covalente, gente, é a mesma coisa, viu? Então, molecular e covalente é a mesma coisa.
porque às vezes esse nome aí pode complicar com vocês, mas é a mesma coisa, viu? Então, que, como é que são distribuídos esses elétrons? Então faz o exemplo lá, pode fazer do HCl na covalente, pode fazer lá do NaCl para a ligação iônica, viu? O desenho é daquela forma que eu fiz lá, dá para vocês fazerem aqui do lado, muito tranquilo. Aqui na número 3, observa que tem um esquema, né, do que eu acabei de fazer lá em cima, né, gente? Então, muito bom. Aqui tem o mesmo esquema, ó. Então, tem o elétron do sódio sobrando lá, né? Ele vai ser transferido para o cloro. Depois aqui, logo após a reação, vai ficar estável aqui, cada um com 8 elétrons aí na última camada de valência, beleza? Então, aí vem para vocês marcar a opção correta. Então, a incorreta em relação a esse esquema, viu, gente? Então, lembrando que isso aqui é uma ligação iônica, acabei de falar lá em cima. Então, vocês vão observar e marcar a opção incorreta, viu? E na número 4, pede aqui para você assinar o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Então, para ser estabilidade eletrônica, tem que ser mesmo o que, gente? Então, estabilidade eletrônica tem que ser um gás nobre, beleza? Então, qual desses aqui é um gás nobre? Tranquilo? Então, essa era o conteúdo e a atividade para essa semana. Espero que vocês tenham entendido. Retorna, pausa o vídeo, ouça com atenção, resolva, leia o PET, viu, gente? Eu simplifiquei de outra maneira, mas vocês podem ler, porque quanto mais informação, melhor, beleza? Um abraço e ótima semana a todos.